Hoje nós estamos iniciando mais uma live de aquecimento para o evento Nutrição Transformacional, que é um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou revelar os 3 pilares essenciais para emagrecer, acabando com a compulsão alimentar e vício em comida, e o plano para conquistar tudo isso em até 90 dias sem dietas. Este evento vai acontecer na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, então é dia 23 de maio, 8 horas. E para se inscrever nesse evento, você só precisa clicar aqui no meu perfil do Instagram, tem um link lá logo abaixo da minha foto, da descrição, tem um link, e ali que é a minha bio. Porque o pessoal às vezes me mandou mensagem ontem perguntando o que é a bio do Instagram, né? Então às vezes não é tão óbvio para todo mundo. Então a bio do Instagram é ali no meu perfil do Instagram, assim, que você entra no Instagram, você vê minha foto, e você vê um texto, e aí logo abaixo tem um link ali, e lá você se inscreve para este evento 100% online, 100% gratuito, está imperdível, certo? E hoje essa live de aquecimento é complementar ao que a gente vai falar lá no evento, que é um conteúdo exclusivo, tá bom? Na quinta-feira. Mas hoje nós vamos falar então desse tema complementar que será que você precisa parar de comer açúcar e pão para acabar com a compulsão alimentar e vício em comida? Então esse é um tema que as pessoas perguntam demais. E é disso que nós vamos falar hoje. Então, primeira coisa que nós, vamos entrar no assunto aqui. Primeira coisa que nós precisamos ter em mente. Vamos falar primeiro de pão, depois a gente fala de açúcar, tá bom? E aí eu faço o fechamento com relação ao fator emagrecimento, compulsão alimentar e vício em comida, incluindo ou não o pão e o açúcar, tá bom? Então vamos começar pelo pão. Então o que a gente precisa entender? Que o pão, ele se modificou bastante, tá? E o pão hoje em dia, hoje nós temos vários tipos de pães, certo? Temos o pão francês clássico, tá? Temos os pães integrais e hoje em dia aí o céu é o limite porque temos muitas marcas, muitas diferenças entre essas marcas, com muitos ingredientes. Então ali nós estamos falando de um pão que tem até açúcar, gente. Então, você só lê ali o rótulo do pão, vocês vão ver que o pão tem, inclusive, açúcar, dependendo do pão que você está comprando. Temos o pão tipo bisnaguinha, também, que vale a pena ler o rótulo, porque não é o pão, na minha visão, um pão ideal nem para criança e muito menos para adulto, tá? Então, nós temos vários tipos de pães. E por causa dessa variedade, né, as pessoas até acabaram se afastando um pouco do pão francês, indo um pouco para esses pães integrais aí, multigrãos e etc. Só que quando você vai ver, a lista de ingredientes que compõem esses pães é assustadora. Eu fico assustada com aquele tanto de ingrediente que tem naqueles pães. Então, às vezes, nós somos induzidos pela indústria a achar que aquele pão é mais saudável, quando na verdade sim, às vezes você vai achar algumas marcas com ingredientes melhores que realmente têm um teor considerável de fibras, porque muitas vezes você vai ver pães aí no mercado que fala alto em fibra, não sei o que, quando você vai ver ali não tem nem meia porçãozinha de fibra, não tem nem meio grama de fibra, gente, por fatia, sabe? Assim, aquilo ali não dá pra considerar uma coisa rica em fibra, tá? Se você quer fibra, você tem que pegar de outros lugares. Então, muitas vezes ali você está consumindo, na verdade, farinha enriquecida com um pouquinho de fibra e mais um monte de outros ingredientes, incluindo açúcar, óleo vegetal, óleo de girassol, óleo de canola. E o que acontece? Esses pães muito industrializados, eles podem sim contribuir para um processo inflamatório no seu corpo. Este é o problema dos pães para algumas pessoas, dependendo do seu organismo, claro, dependendo do seu nível de atividade física e dependendo da sua frequência de consumo, tá? E aí, hoje em dia, nós temos também esses pães de fermentação natural, que eles digerem um pouco melhor, tá? Mas, o que vocês precisam saber com relação, então, aos pães e ao fator emagrecimento, saúde e compulsão alimentar e vício em comida?
Quando nós estamos falando de saúde, tá? E emagrecimento, algumas pessoas realmente precisam cuidar com o consumo de pão ou até mesmo retirar. Porque essas pessoas, se elas estão lidando com resistência à insulina ou já estão diabéticas, por exemplo, o pão não é ideal para sua dieta no dia a dia. Tá? E aí tem outras receitas que você pode fazer, inclusive aqui no meu perfil tem a receita de um pão saudável, com pouco carboidrato, por exemplo, ideal para uma pessoa que não quer, né, que quer controlar um pouquinho o carboidrato na dieta, e ele é mais rico em fibras e proteína. Tá? Então esse pão, talvez, tá? Não dá pra falar por todo mundo, porque a gente precisa avaliar a pessoa, mas talvez seja um pão, né? É um pão ideal pra você comer todo dia, aquela pessoa que tá precisando restringir carboidrato. Mas pra sua saúde, por exemplo, uma pessoa que tem resistência à insulina ou já está diabética, não pode comer pão todo dia, porque o pão, ele libera o açúcar na corrente sanguínea muito rápido. Então ele gera aqueles picos glicêmicos, né, que os diabéticos precisam evitar. Tá? E aí, às vezes você vai falar assim, então assim, Helena, mas eu não tenho diabetes, nem sou pré-diabética. Se você estimula esse processo, esses picos glicêmicos no seu organismo todos os dias, ou várias vezes por dia, por exemplo, por consumir esses carboidratos mais refinados, você também pode estar contribuindo para um processo inflamatório no seu corpo. E muitas vezes aquela letargia, às vezes você se sente muito cansada, muito fadigada, né? Muito fadigado aí, tá com muito cansaço, tem muita ansiedade. Este pão, ele pode sim estar contribuindo para todos esses sintomas. Muita vontade de comer doce ou muito mais vontade de comer carboidratos de forma geral, carboidrato salgado, vindo do pão, por exemplo, de frituras. Então, este pão, ele pode sim contribuir para todo esse processo, dependendo de como estão os seus níveis inflamatórios, dependendo de como está a sua saúde, dependendo de como está o seu intestino e também dependendo da sua propensão, por exemplo, para ter compulsão alimentar e vício em comida. Porque, por exemplo, o glúten no pão, ele vai muitas vezes atrapalhar a recuperação do seu intestino. E ele também vai atrapalhar, se o seu intestino está ruim, ele vai atrapalhar na produção de neurotransmissores como dopamina, serotonina, endorfina, tá? Muitos desses neurotransmissores, eles são sintetizados no intestino. Então veja como o pão, ele precisa ser observado, tá? Com cuidado, para ver se... E você tem que ser muito sincera, muito sincero com você, tá? Para ver se você não está tendo muitos sintomas com esses ingredientes do pão, mas você, né, porque você gosta muito do pão, você está resistindo tirar esse alimento por um tempo, pelo menos, da sua dieta, para recuperar o seu organismo. Certo? Então, o que você precisa saber sobre o pão no fim da compulsão alimentar e vício em comida? Ele pode sim estar atrapalhando o seu processo de recuperação da compulsão alimentar e vício em comida por causa de todo esse fator inflamatório que ele pode sim causar, tá? Gerar no seu corpo, ele pode atrapalhar e contribuir para esses processos inflamatórios. E aí, quando você inflama o seu intestino, você também inflama o seu cérebro, tá? Então já tem literatura sobre isso, falando sobre como o glúten do pão, por exemplo, atrapalha na barreira intestinal. E a gente sabe hoje que o intestino inflamado é um cérebro inflamado. E aí, por isso que você tá sempre mais ansioso, ansiosa, tá sempre com algum sintoma de depressão, ansiedade, compulsão alimentar, e aí gera, né, aquele gatilho para compulsão, certo? Então, a boa e a má notícia é que você pode tirar por um tempo, então talvez você precise sim tirar por um tempo o pão da sua alimentação, todos, tá, gente? Mesmo os de fermentação natural, mesmo aqueles com menos ingredientes, tá? Então sempre a minha preferência são os pães que têm menos ingredientes, tem muitos pães que têm ingredientes desnecessários, tá? Então esses você não precisa, leia sempre o rótulo. Então você pode buscar os pães que têm menos ingredientes. Porém, comece a observar esses sintomas. Comece a observar se se esses pães não estão sendo, por exemplo, gatilho para você comer mais tarde e para a compulsão, porque isso pode sim estar gerando esse processo inflamatório todo no seu corpo que está contribuindo
para esses sintomas. E aí, por um tempo, você vai ter que tirar o pão, sim, da sua alimentação. Porém, você não precisa tirar para sempre. Você vai, né, analisar ali com a pessoa com quem você está tratando. E talvez vocês vão concluir que sim, a melhor coisa é você tirar o pão por um tempo. Mas depois, você pode sim, depois que você melhora o seu intestino, depois que você trabalha a questão da compulsão alimentar e do vício em comida, incluindo outros alimentos, reequilibrando o seu organismo, abaixando os níveis inflamatórios, você talvez possa sim reintroduzir o pão sem problema nenhum. E aí você vai ter que estabelecer frequências corretas, quantidades corretas e combinações corretas deste pão para que você não volte a ter o mesmo problema com compulsão alimentar e vício em comida. Porque se você voltar a fazer tudo igual você fazia antes, você vai voltar a ter todos os resultados que você já tinha antes. Certo? Então, isso precisa ficar muito claro para você. Mas então a boa e a má notícia é essa, que por um tempo talvez você precise sim tirar para você recuperar o seu organismo, para o seu corpo desinflamar, para o seu cérebro desinflamar. Você vai sentir muito menos gatilho, por exemplo, de impulso, por exemplo, para compulsão alimentar. Então, eu já vi isso várias vezes, tá? Nos tratamentos que eu faço com os meus clientes. E por exemplo, comigo mesmo, mas pra mim o gatilho é muito mais pro açúcar do que pro pão, tá? Então depois que você tira, você perde muitas vezes aquela ânsia, assim, aquele desejo compulsivo por aquele alimento. Porque o seu corpo desinflamou, seu cérebro desinflamou, seus receptores dopaminérgicos, né, de dopamina no cérebro, que estavam acostumados com aquele estímulo, né, então isso tem muito a ver com o vício. Se você se sente viciado em pão, então o que é o vício? O vício é você continuar consumindo um alimento, tá? O vício em comida, continuar consumindo um alimento sabendo que aquilo faz mal para você, prejudica a sua saúde, prejudica os seus... Aí, quando prejudica a sua saúde, prejudica a sua vida, certo? Porque não tem como prejudicar a sua saúde sem prejudicar a sua vida de forma geral, tá? O seu desempenho no trabalho, a sua energia para lidar no dia a dia com os problemas, o tempo que você passa com a sua família. Então, não tem como. E aí você sabe que esse vício está atrapalhando, então mas você não consegue não comer esses alimentos. Então você não consegue deixar de comer o pão, você não consegue deixar de comer o açúcar, mesmo sabendo de todas as consequências ruins que essa quantidade, né, ou este alimento causa na sua vida. Então isso é o vício, tá? Então, se você tá viciado em pão hoje, saiba que esses receptores dopaminérgicos, né, então causa aquele prazer maravilhoso momentâneo, né, dopamina daquele alimento, eles vão sim se reequilibrar e resetar, e aí talvez sim você possa voltar a incluir o pão na sua vida, tá? Mas primeiro, às vezes, ao invés de ficar secando gelo, vamos dizer assim, você precisa, então, desejando que aquilo não faça mal, ou simplesmente, né, tendo episódios de compulsão alimentar ou lidando com vício em comida diariamente, lidando com todas as consequências ruins desse vício e da compulsão, você precisa fazer um tratamento, tá? Então faça um reset, faça um tratamento e um período sem, e aí depois você volta a incluir. E aí a mesma coisa com o açúcar. E aí o que a gente vai falar aqui do açúcar? O açúcar, aí por causa dessa variedade, né, que nós temos hoje de açúcar, então temos açúcar demerara, açúcar mascavo, temos açúcar refinado, mas também temos o açúcar de coco, e aí temos o mel. Então será que eu preciso tirar esse açúcar? E aí além desse açúcar, que aí nós estamos falando do açúcar que você incluiria ali no seu café, ou em alguma receita que você faça, certo? Nós também temos todos os outros açúcares escondidos nos alimentos. Então, os alimentos processados que você come, incluindo o pão, muitas vezes vai ter açúcar. Molho de tomate que você compra tem açúcar. Muitas vezes, alimentos em conserva que você compra tem açúcar. Ketchup, mostarda, a maioria tem açúcar. Aí já vamos para os ultraprocessados, né? Aí depois entram na categorias bolos, bolachas, né? Esses alimentos doces que você compra, donuts, os pães, como eu falei, as bisnaguinhas, pão doce, pão salgado também tem açúcar. Então tudo isso tem açúcar.
Então, olha o excesso de açúcar que uma pessoa pode consumir facilmente se ela não presta atenção e não lê os rótulos. Então, além daquele açúcar saudável que você acha que você está comendo, né? Açúcar de coco, açúcar demerara, que você inclui ali no seu cafezinho um pouquinho, que você vai bater um bolo na sua casa e aí você coloca um pouco desse açúcar. Muitas vezes você está consumindo todos esses outros açúcares sem saber. A bolacha que você come salgada muitas vezes tem açúcar também. Certo? E aí o que acontece? Para principalmente quem tem tendência à compulsão alimentar e vício em comida, o açúcar vai gerar um processo inflamatório no seu corpo e vai inflamar o seu intestino, vai inflamar o seu cérebro. E é por isso que você cada dia mais se sente como se estivesse correndo numa esteira, mas nunca termina, porque você quer interromper a compulsão alimentar, você sabe de todos os problemas que a compulsão alimentar e o vício em comida causam na sua vida, mas você não consegue parar o ciclo, certo? Você não consegue parar de correr nessa esteira, que não chega em lugar nenhum. Por quê? Porque o seu corpo agora está completamente viciado nesses estímulos, né? Nesse açúcar. Então, os seus hormônios estão desequilibrados, e os seus hormônios vão ali desequilibrados, eles vão pedir demais, né? Por esse açúcar. Seu organismo vai pedir demais por esse açúcar. E a mesma coisa do pão para quem tem, por exemplo, problemas de saúde como diabetes ou pré-diabetes, né? A pessoa, se você continuar comendo açúcar nessa quantidade, para a sua saúde, você vai sim prejudicar a sua saúde, desenvolver um quadro inflamatório aí, ou até desenvolver mesmo a diabetes, para quem não está diabético ainda. Então, o açúcar você precisa controlar essa parte, esse consumo de açúcar. E para quem não está diabético ou diabético ainda, mas quer emagrecer, por exemplo, e tem tendência à compulsão alimentar e vício em comida, não sabe por que não consegue parar de comer açúcar, é por causa desses processos inflamatórios que estão gerando no seu corpo. E fora que o açúcar, mesmo caso com o pão, ele gera esse pico glicêmico, ou seja, ele libera muito açúcar muito rapidamente na sua corrente sanguínea. E aí agora o seu corpo tem que liberar, tá ali lidando com esse excesso de açúcar, né, esse pico de glicose, e aí você consequentemente libera muita insulina, que é o hormônio que vai lidar com essa situação e com todos esses excessos. E aí a insulina alta, o que ela faz? Ela desregula vários dos seus outros hormônios, ela te deixa com muito mais vontade de comer, você vai ficar cansado, você vai ficar fadigado, vai ficar irritado, irritada. E ainda assim, você gera esse desequilíbrio hormonal. E, ainda por cima, pelas próximas pelo menos 6 horas, você não está queimando nem um pouquinho da gordura do seu corpo. Pode ser, às vezes a insulina alta ela vai durar 8 horas, tá? 12 horas, 10 horas. Se você continua fazendo esses picos glicêmicos ao longo do dia, certo? Então, com o açúcar, é a mesma coisa do pão, por exemplo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para ter saúde de forma geral é tirar esses açúcares escondidos da sua alimentação. Se você consome hoje um açúcar, né, na sua casa, então saiba que metabolicamente, tá? Às vezes um açúcar vai ter um pouquinho mais de ingrediente do que o outro, tá? Porque ele não passou por um processo de refinamento, tanto quanto o açúcar branco, por exemplo, o açúcar mascavo, tá? Ou o açúcar de coco, ele tem um pouco mais de nutriente. Mas, gente, esses açúcares, eles metabolicamente para o seu fígado e para gerar pico glicêmico, eles são todos iguais, tá bom? Então, não precisa se preocupar com essa diferença de açúcar, qual é melhor, qual é pior. E os ingredientes que tem naquele açúcar, você pode pegar eles em outros lugares, em outras partes da sua alimentação. Você não precisa daquele açúcar para absolutamente nada na sua alimentação. Então, isso precisa ficar claro. Você não precisa de pão e açúcar para nada. Tá? Para absolutamente nada para sua saúde. Agora, claro, você tem as suas preferências pessoais e tá tudo certo, tá? Se você quer comer pão, se você quer comer açúcar. Mas do mesmo jeito que o pão, tá? Com o pão, você talvez tenha que tirar por um tempo para fazer, vamos dizer assim, esse reequilíbrio do seu organismo, reequilíbrio do seu intestino, reequilíbrio hormonal e, consequentemente, desinflamação do seu cérebro. Para você se sentir menos compulsivo, menos compulsiva ao açúcar e ao pão. Você também vai ter que fazer isso com açúcar. Tá? Então você pode sim, você vai ter que talvez, né? Você vai ter que trabalhar talvez com um profissional e vocês vão concordar ali, acordar que sim, esse açúcar aqui eu tô perdendo a mão, estou sem controle,
não está me fazendo bem, eu não estou emagrecendo, cada dia mais eu me sinto mais compulsivo, mais compulsiva por comida, estou viciado nesse açúcar, viciada, e aí vocês acordam que por um tempo você vai ter que tirar, e aí vocês vão estabelecer esse período, tá? E aí quando você tira, por um tempo, depois quando você volta a introduzir, e aí vocês vão estabelecer quantidades, combinações ideais para não ficar gerando esses picos glicêmicos, porque dá sim para comer pão e açúcar sem gerar tanto pico glicêmico. Tem várias estratégias nutricionais, tá? Para isso, dependendo da pessoa, dependendo do perfil, dependendo do gosto da pessoa, certo? E eu já dei algumas dicas dessas aqui no meu perfil, por exemplo, quando eu falei do vinagre, tem um post aqui sobre isso. Certo? Então tem várias estratégias para você voltar a introduzir o pão e o açúcar na sua alimentação sem gerar compulsão e sem voltar ao vício nesses dois alimentos, tá? Mas de novo, se você não insiste ali um período de detox mesmo, tá? Para o seu organismo se reequilibrar com relação ao consumo desses alimentos. Se hoje você se sente compulsivo ou compulsiva por pão e açúcar, tá? Ou um ou outro, ou os dois. Sente que aquilo é um vício pra você, porque você sabe dos problemas que eles causam na sua vida e o excesso do consumo, e mesmo assim você não consegue parar. Então, provavelmente você tá lidando com um vício no pão, ou no açúcar, ou nos dois. E se você sabe disso, então você precisa fazer esse período de retirada por um tempo, e depois você reintroduz, certo? Então, para fechar aqui essa live, não é que você precise tirar para o resto da vida, tá? Você pode sim fazer um tratamento nutricional, em que você vai reequilibrar vários dos seus hormônios, e aí quando você voltar a introduzir numa quantidade específica, numa frequência específica, você pode descobrir que talvez para você tá tudo certo comer pão e açúcar. Mas o que você não pode é voltar muitas vezes na frequência que você já estava. Porque lembra, se hoje você tem um cenário, você consome uma quantidade específica de açúcar e pão, e isso te gera muitos problemas, se você voltar a consumir essa quantidade, você vai ter os mesmos problemas. Então, o que você precisa fazer? Talvez, então, primeiro passo é fazer esse período de detox, de desinflamação, tá? E de reequilíbrio do seu organismo para encerrar esse vício, tá? E esse processo de compulsão alimentar, que muitas vezes são desencadeados por esses alimentos, sim, tá? Porque eles são, no nosso organismo, para algumas pessoas, eles são muito mais dopaminérgicos, então eles geram muito mais dopamina do que para outras pessoas. E aí você não pode ficar se comparando com os outros, você tem que ser sincero ou sincera com você. Se você ficar se comparando com as pessoas, mas a pessoa come e não sente nada. Mas não importa, você, toda vez que você começa a comer pão, ou se você passa um final de semana comendo açúcar e pão, você quer comer o resto da semana e cada vez quantidade maior. Então seja sincero com você. Seja sincera com você. Não se compare com os outros. E porque cada indivíduo, gente, cada caso é um caso. Tá? E aí às vezes você perde tanto tempo com isso porque você não está observando as suas particularidades. Então observe como que o seu organismo reage com o açúcar. Eu convivo com pessoas que comem açúcar com moderação, mas eu também convivo com várias pessoas que não conseguem consumir açúcar em moderação. E para mim, eu reconheço que para mim, açúcar em moderação é uma coisa muito difícil. Quando eu começo a comer açúcar, eu quero comer cada vez mais. E eu quero comer todo dia. E aí depois, no outro dia, eu quero comer 2 vezes por dia. Aí daqui uma semana eu tô comendo 3 vezes por dia. E assim por diante. Então eu já observei, já trabalhei isso no meu organismo por muitos anos. Eu já sei que é assim. Então por que eu vou ficar insistindo, ficar dando murro em ponta de faca? Açúcar todo dia não é pra mim. Ponto. E assim eu estou feliz, assim eu tenho saúde, assim eu tenho energia, e assim eu tenho disposição para fazer as coisas que eu quero e não me sinto compulsiva e nem viciada nesses alimentos. Meu cérebro funciona.
Entende? Então, toda vez que vocês querem resolver um problema com relação à alimentação, emagrecimento, compulsão alimentar, vício em comida, a primeira coisa que vocês têm que fazer é simplesmente se perguntar: quem sou eu na fila do pão? Né? Quem sou eu? E você tem que se conhecer. Será que eu sou o tipo de pessoa que consegue comer só um pedacinho e parar? Ou não? Se eu estou aqui assistindo esse conteúdo é porque talvez eu tenha muita dificuldade com moderação. E por quê? A culpa não é sua. Porque talvez você realmente, seu organismo tenha uma propensão para o vício, para a compulsão. E aí, comer os alimentos que instigam a compulsão em você é como jogar a gasolina no incêndio. E aí, só o que você precisa, então, muitas vezes fazer é aceitar isso, que não é fácil, tá? E lidar com isso. E fazer, talvez, esse período de detox por um tempo e depois você volta a reintroduzir. E vamos ver se você vai ter tolerância para reintroduzir. Talvez você tenha. Talvez depois desinflamando, nutrindo o seu corpo. Então são algumas fases, algumas etapas, e eu vou falar bastante sobre isso lá no meu evento, tá? Mas você vai conseguir reequilibrar o seu organismo para voltar a comer pão e açúcar sem compulsão. Certo? Então eu espero que essa live tenha sido bem esclarecedora para vocês com relação a isso, tá? Então primeiro, os pontos que precisam ficar muito claros. O seu organismo, ele é único. Ele não é igual ao do seu irmão, da sua irmã, do seu tio, da sua tia, da sua mãe, do seu pai, do seu parceiro, da sua parceira, do seu filho, da sua filha. Então, reconheça e estabeleça, né? Você pode até escrever como que você reage com relação a certos alimentos. Então, ter essa clareza de quem você é com relação à comida. Essa clareza, ela vai te dar muitos insights de como lidar e de como procurar a ajuda que você precisa. Aí tem uma pergunta aqui. O pão de fermentação natural ainda tem glúten? Sim, tem glúten, tá? Pão de fermentação natural tem glúten. E aí sim, depois que você fizer essa autoanálise, e aí você talvez tirar por um tempo tanto o pão quanto o açúcar, todos, tá? E deixar o seu corpo se reequilibrar, e de preferência trabalhando com um profissional, porque você vai saber como lidar com esses sintomas, você vai saber como nutrir o seu corpo para ir eliminando cada vez mais rápido essa vontade, esses desejos compulsivos de voltar a comer açúcar e farinha, porque só quem já fez esses períodos de detox sabe o que é. Pergunta como que eu sei. Eu sei o que é ficar longos períodos sem açúcar. E nos primeiros dias é horrível, gente, é muito ruim. Tá? Mas depois passa. Mas às vezes se você vai fazer isso sem apoio, é muito fácil desistir, sabe? Então eu já tentei fazer com apoio e já tentei fazer sem apoio. Todas as vezes que eu consegui, eu tinha apoio, tá? Então, e aí depois quando você volta a introduzir esses alimentos na sua alimentação, depois que você passou por esse período de detox, de reequilíbrio e de nutrição profunda do seu organismo, você vai voltar, e aí sim o pão de fermentação natural, mesmo com o glúten, talvez para você não tenha problema nenhum. E ele sim pode ser uma opção muito melhor do que aqueles pães com uma lista enorme de ingredientes que você compra no mercado. Tá? Então, às vezes um pão francês ou um pão de fermentação natural, né? Um pão que tenha poucos ingredientes. Você não precisa comprar aqueles pães cheios de coisas, cheios de ingredientes. Leiam o rótulo daquilo, gente. Vejam quanto tem coisas necessárias ali, tá? E aí, mas sim, você pode achar, se você gosta do pão integral, você ama um pão integral, você pode sim também achar um pão integral bom, com poucos ingredientes. Leia também o rótulo, tá? Mas aí você pode sim voltar a colocar esse pão na sua alimentação sem problema nenhum. E a mesma coisa com açúcar. Só que se você tem tendência e propensão para compulsão alimentar e vício em comida pro resto da vida, é interessante que você observe o seu consumo de açúcar, principalmente esses escondidos. Então talvez eliminar esses açúcares escondidos da sua alimentação. Então todos os molhos, todos os pães, todas as bolachinhas, todas as coisas que têm açúcar escondido na sua alimentação.
E aí você deixa esse açúcar para consumir conscientemente, por exemplo, no bolo que você gosta de comer, na torta que você gosta de comer. Certo? E aí, às vezes, até no café do dia a dia que você gosta de consumir um pouquinho desse açúcar. E aí você vai ali vendo e trabalhando a sua tolerância. Para você poder voltar a consumir o açúcar na sua alimentação e não ter mais um episódio de compulsão ou se sentir viciado e ali preso ao consumo daqueles alimentos todos os dias. Tá certo? Então, é isso por hoje. Espero que essa live tenha sido bem esclarecedora para vocês e ela é complementar ao conteúdo que a gente vai falar na quinta-feira. Quinta-feira que vem, dia 23 de maio, às 8 horas da noite, eu vou fazer esse evento, tá? 100% online, 100% gratuito, para falar dos 3 pilares essenciais para emagrecer, acabando com a compulsão alimentar e vício em comida, e um plano para você conquistar tudo isso em até 90 dias sem dietas, tá bom? Então se inscreva aqui no meu perfil, tem um link ali logo abaixo da minha foto, vocês vão ver um link, tá? Que é o link da minha bio. Lá você se inscreve para continuar recebendo mais informações sobre o evento. Você se inscreve até chegar no grupo VIP do WhatsApp e lá você vai continuar recebendo as informações sobre o evento, tá bom? Um abraço.